O que são bens? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. O vídeo de hoje é dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos ver o que são coisas, bens e patrimônio. E os animais são coisas, bens, patrimônio? Na segunda parte, vamos pensar sobre os bens fazendo as seguintes perguntas: existem? Se movem? Se trocam? Se usam ou se vendem? Se dividem? São individuais? São independentes? Têm donos? E na terceira parte, no final, vamos ver o bem ambiental e o bem familiar. Então se ajeita aí que vamos começar. Vamos começar agora a primeira parte sobre coisas e bens. A primeira informação que a gente tem que entender é que coisa é uma coisa e bem é outra coisa. Coisa é diferente de bem, mas, mesmo assim, ainda tem uma relação. A coisa é gênero, é um todo, é uma totalidade. As coisas são tudo aquilo que não é humano. Já o bem é espécie, é uma parte das coisas, é uma parcialidade delas, ou seja, tudo aquilo que faz parte das coisas, mas que tenha valor econômico e jurídico. Agora sim, podemos entender que, primeiro, nem todas as coisas são bens, porque nem todas as coisas têm valor. E que, segundo, todos os bens são coisas, porque são partes que têm valor. E os animais são coisas? São bens? Os animais têm uma natureza jurídica especial. Não são coisas, nem bens, tampouco são humanos. 3 correntes tentam dar conta da natureza jurídica especial dos animais. A primeira delas considera os animais como se fossem pessoas. Logo, os animais são titulares de direitos da personalidade. Trata-se da plena humanização do animal. A segunda delas, a segunda corrente, considera que os animais não são pessoas e não têm direitos da personalidade. No entanto, os animais são sujeitos de direitos, mas despersonalizados. Isso significa que há uma extensão dos direitos da personalidade aos animais. Percebam que o resultado da primeira corrente e o resultado da segunda corrente são o mesmo, mudando apenas a fundamentação. E a terceira corrente afirma que os animais são bens com valor econômico e com valor jurídico, sujeitos ao regime da propriedade e do patrimônio. Atualmente, há uma mistura de correntes entre a segunda e a terceira. Predomina a segunda corrente quando, por exemplo, os animais são equiparados aos filhos quando se discute sua guarda no divórcio. E, por sua vez, predomina a terceira corrente quando os animais são usados na agropecuária, em experimentos científicos e em festas ou rituais culturais, que são bens imateriais do patrimônio cultural. O nome dado ao conjunto de todos os bens de uma pessoa é patrimônio. Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o nome dado ao resultado da diferença entre ativos e passivos é o patrimônio. Com a tendência de repersonalização do direito civil constitucional, afirma-se que toda pessoa tem direito a um mínimo existencial e a um mínimo patrimonial para que sua vida seja digna. Essa é, por exemplo, a fundamentação do bem de família ou familiar, como veremos logo adiante. Vamos começar agora a segunda parte, onde vamos pensar sobre os bens a partir de algumas perguntas. A primeira pergunta que temos que fazer é: o bem existe? Se o bem existir, isso significa que é material, concreto, corporal. Podemos tocar e sentir. Por exemplo, uma casa, um carro e etc. Mas, se o bem não existir, isso significa que não é material, não é concreto, não é corporal e que não podemos tocar e nem sentir. Por exemplo, os direitos do autor e a propriedade industrial de marcas, patentes, franquias e etc. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem se move? Se o bem puder se mover, ou seja, ser removido e transportado, conservando seu valor econômico, então o bem é móvel. Os bens móveis podem ser de 4 tipos: natural, artificial, especial e legal. O bem móvel natural pode ser com movimento próprio, os animais, ou sem movimento próprio, materiais de construção não utilizados. O bem móvel artificial são bens imóveis, mas que são mobilizados por ação humana, tais como colheita, lenha, demolição,
que é o conjunto de materiais de construção utilizados e etc. O bem móvel especial tem esse nome porque é móvel, mas é tratado como se fosse imóvel, tais como navios e aeronaves, que estão sujeitos a registro e à hipoteca. O bem móvel legal é assim definido em razão de uma proteção legal, tais como energia elétrica, direitos reais, pessoais, autorais e etc. O bem móvel é possível que não tenha titular ou dono. Se o bem não puder se mover, ou seja, não puder ser removido e nem transportado sem perder seu valor econômico, então o bem é imóvel. Os bens imóveis podem ser de 4 tipos: natural, artificial, intelectual e legal. O bem imóvel natural é o solo, o subsolo e tudo o que neles for incorporado de forma natural, por exemplo, uma árvore que nasce naturalmente. O bem imóvel artificial é tudo o que for incorporado ao solo ou ao subsolo de modo industrial, tais como plantações ou edificações, que são materiais de construção empregados. O bem imóvel intelectual são aqueles incorporados às construções ou às plantações, ou seja, são bens móveis, mas que são imobilizados, tais como as pertenças, como veremos adiante. O bem imóvel legal é assim definido em razão de uma proteção legal, tais como sucessão aberta, direitos reais e etc. Ao contrário do bem móvel, que pode não ter dono, o bem imóvel sempre terá uma pessoa, física ou jurídica, como titular ou dona. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem se troca? Se o bem puder ser trocado ou substituído por outro da mesma espécie, mesma qualidade e mesma quantidade, então ele é chamado de fungível. Os bens móveis são em regra fungíveis, tais como colheita, lenha, demolição, animais e etc. O empréstimo de bens fungíveis é chamado de mútuo, que será visto nas obrigações. Se o bem não puder ser trocado ou substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, é porque se trata de um bem personalizado, individualizado e exclusivo. Nesse caso, o bem é chamado de infungível. Os bens imóveis são sempre bens infungíveis, tais como solo, árvores, edificações, plantações e etc. Mas é possível que bens móveis sejam infungíveis, tais como obras de arte, animais de raça, inclusive aparelhos celulares e automóveis, pelo fato de serem individualizados por um número único, são considerados infungíveis. O empréstimo de bens infungíveis é chamado de comodato, que será visto nas aulas de obrigações. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem se usa ou se vende? Se o bem puder ser usado ou consumido apenas uma única vez, ele é chamado de consumível. Se o bem consumível puder ser vendido, é chamado de alienável. Se não puder ser vendido, é chamado de inalienável. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, chama os bens consumíveis de bens não duráveis. Se o bem puder ser usado ou consumido várias vezes de forma repetida, ele é chamado de inconsumível. O bem inconsumível também pode ser alienável ou inalienável. O CDC chama os bens inconsumíveis de duráveis. Ser consumível ou não é uma característica física ou fática de um bem. Já ser um bem alienável é uma característica jurídica ou de direito de um bem. Vejamos um exemplo. Uma garrafa de bebida é um bem consumível. Essa característica é fática, é física. Mas a garrafa pode se tornar inalienável por um testamento, por exemplo. E essa característica é jurídica, é de direito. Um carro é um bem inconsumível. Essa característica é fática, é física. Mas também pode se tornar inalienável por testamento, sendo essa característica jurídica de direito. Em suma, ser consumível ou não é uma característica física e fática. Já ser alienável ou não é uma característica jurídica de direito.